Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 9 de novembro e o Band Cidade Primeira Edição já está no ar com a situação das cidades afetadas pelas chuvas. A rodovia dos Tamoios permanece interditada e não há previsão de liberação do tráfego. E mais, advogado é assassinado em Ubatuba e a própria filha confessou a autoria do crime. E tem as dicas da agenda cultural para o fim de semana. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique com a gente. E o Band Cidade começa direto do litoral norte, já que Caraguatatuba tenta se refazer dos estragos das chuvas que, combinada com a maré alta, provocou diversos alagamentos. Há dezenas de desabrigados. A prefeitura pede doações de itens de necessidades básicas para poder ajudar a população. Quem está lá é a repórter Sandra Riva. Ela passou a manhã na cidade e agora ao vivo traz todas as informações. Sandra, boa tarde para você. Boa tarde, Nicoline, e para todo mundo que acompanha o Band Cidade Primeira Edição. Pois é, a gente está em um dos pontos atingidos, pela chuva. Dá para a gente ver aqui bem atrás essa pedra enorme, A gente está tentando descobrir o tamanho dela, se 6 metros de diâmetro, mas ela é muito grande mesmo e ela deslizou justamente desse morro aqui, no bairro Estrela d'Alva. Só que o que acontece? A gente está numa rua com essa pedra que deslizou. Por sorte, graças a Deus, não atingiu aí as casas que ficam bem do outro lado, mas o que aconteceu foi o seguinte, com ela também vieram aí parte dos troncos, dos galhos, que também atingiram a rede elétrica. Para a gente entender um pouquinho, o seu Luiz Gomes, olha, ele é morador aqui, queria que o senhor ficasse aqui, seu Luiz, para a gente mostrar ao senhor, ó. Seu Luiz, conta pra gente, o senhor falou que foi ontem que essa pedra caiu, explica pra gente como é que foi, o senhor estava fazendo o quê? Escutou um barulho, imagino, enorme, Sim, eu estava assistindo televisão, vendo as notícias, aí preocupado com a chuva. Aí de repente eu vi aquele barulho, o grito das mulheres, que era minha esposa, a vizinha, a outra que mora em cima. Então eu corri da sala, porque aquele barulho, pensando que podia ser uma batida de carro, qualquer coisa, mas já via o estrago, Então, tudo assustado, vi a pedra ali, as madeiras caídas na rede elétrica, E então foi um susto muito grande. Chegou a ficar sem energia também. Na hora, foi automático. Assim que bateu na rede elétrica, já destruiu tudo e estourou tudo aí, Então foi um susto muito grande. Tá bom, seu Luiz, obrigada pelo relato, viu? Vou pedir para o senhor ir um pouquinho para lá, para a gente conversar agora com o secretário de Mobilidade Urbana. O secretário se aproxima aqui da gente, que é o Campos Júnior, também vice-prefeito. Secretário, a gente está mostrando aqui para a população essa pedra para mostrar o tamanho, do estrago que a chuva fez aqui em Caraguá. Só que a gente tem muitos outros pontos, de áreas que foram atingidas, principalmente rios que transbordaram. Explica para a gente, então, a situação das áreas de risco aqui em Caraguatatuba. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Assim como essa pedra rolou aqui, se você observar, tem outras que já rolaram e já se acomodaram aqui no nível da rua. Por isso, essa é uma região de risco, é uma área de risco. Assim como esta, existem outras dezenas de áreas de risco de escorregamento no nosso município, principalmente pela ocupação das pessoas que moram ou próximos das encostas ou na própria encosta. São riscos de escorregamento, são os mais perigosos e são aqueles para onde a gente está dedicando a maior atenção agora. Principalmente o foco da nossa atenção das vistorias da Defesa Civil é justamente para as áreas de risco de escorregamento. Mas por ser uma área plana, por ter dificuldades de drenagem, pela maré estar alta, houve inundações. Então há áreas de risco de inundação, de onde saíram as famílias que foram removidas justamente pelo acumulado de chuvas, por chuvas intensas e pela maré alta. Tá bom, secretário, muito obrigada pelas suas informações e o medo, o receio é que a chuva está voltando, está fraquinha, mas todo mundo está monitorando, inclusive a Defesa Civil. A gente volta com você aí no estúdio, Nicoline. Perfeito, Sandra. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde. Ubatuba retomou hoje os serviços públicos como coleta de lixo e as aulas na maioria das escolas. Só a SEI Terezinha Rossi ainda está sem aula por problemas de abastecimento de água. Ilhabela e São Sebastião tiveram apenas quedas de árvores. E as chuvas também afetaram diversos bairros em Natividade da Serra,
que fica ali no alto da Serra do Mar, né? O Rio Negro transbordou na madrugada e atingiu 2 casas. Veja só, as famílias foram resgatadas pela Defesa Civil e levadas para a casa de familiares. Uma delas já pôde voltar hoje para a moradia. Equipes da Prefeitura fazem a limpeza e a manutenção pela cidade, principalmente nos bairros Vargem Grande, Ponta Comprida, Rio Negro e no bairro das Palmeiras, que foram os mais atingidos. Mas hoje pela manhã o sol apareceu, mesmo que entre muitas nuvens, em boa parte das cidades da região metropolitana. Veja agora o que diz a previsão do tempo para o período da tarde. As nuvens se mantêm agora à tarde e pode voltar a chover fraco na região metropolitana. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão terá máxima de apenas 16 graus. No Vale, os termômetros também não sobem muito. Máximas de 24 graus em Santa Branca, Taubaté, Silveiras e Bananal. No litoral, o sol não deve aparecer agora à tarde. Apesar da chuva, a máxima será de 25 graus. Em São José dos Campos, 24 graus agora à tarde e chuva fraca. Amanhã, o sol aparece desde cedo, mas pode trovejar à tarde e a chuva retornar à região. No domingo, a cena se repete, com máxima de 28 graus. Apesar dos transtornos, a chuva continua em Caraguatatuba e a máxima não passa dos 25 graus. Amanhã, o sol volta a aparecer de forma tímida, máxima de 26 graus. E uma jovem de 19 anos é a principal suspeita da morte do próprio pai, isso em Ubatuba. A vítima é o advogado Luciano Pedroso de Toledo, de 43 anos. A filha dele e o namorado teriam contratado uma pessoa para cometer esse crime. O advogado foi executado com 5 tiros na última quarta-feira. A filha da vítima inventou uma história, mas depois acabou confessando a autoria do crime à polícia. Porém, alegou que agiu em vingança e disse que sofria abusos sexuais. A polícia já pediu a prisão temporária da jovem e do namorado dela. O suposto abuso sexual também será investigado. Luciano Pedroso concorria à presidência da OAB de Ubatuba, instituição que lamentou a morte do advogado e disse que colabora com as investigações. Depois do intervalo, a gente traz informações das estradas. Tem muito estrago por conta da chuva, Tamoios interditada. Já os detalhes. 1 e 2 agora.